Salve, aqui é o Luiz com mais um vídeo aqui no canal. Tô sumido, não é mesmo? Primeiramente eu quero pedir desculpas para você porque realmente no mês de setembro, começando ali por agosto, setembro e nesse período também de outubro, eu tenho estado muito ocupado, tenho trabalhado aí cerca de 16, 18 horas por dia e não está dando tempo aqui de publicar vídeos aqui no canal, tá? Geralmente esse mês é um mês onde eu realmente tenho uma demanda muito grande, né, de trabalhos aqui na empresa e é por esse motivo que eu não tenho aparecido aqui no YouTube. Então eu peço para você perdão por isso, por essa falha minha, né? Nós somos seres humanos, temos as nossas falhas. Brevemente, eu acredito que estarei conseguindo colocar a agenda em dia, tá? Eu estou gravando esse vídeo aqui para poder manifestar o meu apoio no segundo turno ao presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu já fiz isso no primeiro turno, não sei se você assistiu o vídeo em que eu trouxe ali algumas razões de que o Bolsonaro é simplesmente o melhor candidato que nós temos aí para ocupar a presidência da República, se reeleger novamente. Por quê? Porque o outro candidato, ele já esteve no poder praticamente há mais de 16 anos, né? Ele foi eleito, depois reeleito, depois teve a pessoa lá que ele indicou para poder permanecer no poder, essa pessoa também foi reeleita e sendo impeachmentada no meio do caminho. Então, ele já se mostrou de que esse governo ele não vai trazer muito progresso para nós brasileiros. E eu sei que nós estamos aí num campo totalmente polarizado. O Brasil está dividido, sim, isso foi provado nessas últimas eleições, no primeiro turno, e no segundo turno nós temos a oportunidade de realmente colocarmos a mão na consciência e reelegermos o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu sei que muitas pessoas têm esse, vamos dizer assim, né, esse nojo estético, seja da fala do presidente, do que ele falou, da maneira como ele se comportou. No meu caso, na minha percepção, no meu ponto de vista, isso não altera em nada. Por quê? Porque eu sou uma pessoa, digamos assim, antifrágil, tá? Eu tenho essa mentalidade antifrágil. Eu já passei por diversas situações na minha vida, passo de vez em quando situações aí em que é exigido de mim realmente uma mentalidade muito mais firme, uma mentalidade que não seja vitimista, que não se abala com aquilo que é dito por interlocutores, por pessoas. Então isso para mim é algo realmente superável, mas eu sei que muitas pessoas são sensíveis. Talvez você seja uma dessas pessoas e a razão dessa sensibilidade está relacionada a diversas causas, né? Pode ser a formação cultural da pessoa, a educação que ela recebeu dos pais. Então, eu como faixa preta de taekwondo, né, como realmente uma pessoa que consegue superar essas dificuldades, sejam linguísticas, estéticas, para mim isso aí não atinge nada, como eu falei. Então, eu sigo em frente, na verdade, eu tenho até essa afinidade com o presidente, né? Eu consigo perceber que ele é uma pessoa colérica, né? Tem um temperamento colérico, uma pessoa que muito objetiva, que não fica com muito blá blá blá, com muito mimimi, vai direto ao ponto. Eu sei que tem muitas pessoas que têm um temperamento diferente, que precisam de argumentos, né? Precisam realmente ter diversos argumentos para que a pessoa possa sustentar a sua sensibilidade, tá? Mas o fato é que nós não podemos trazer essa sensibilidade no campo político. Por quê? Porque o campo político ele vai afetar todas as vidas dos brasileiros, todos nós que estamos aqui inseridos nesse campo, né, nesse território chamado Brasil. Nós precisamos de avanços e eu tenho acompanhado as diversas entrevistas, os diversos podcasts, não só do presidente Bolsonaro, como também dos seus ministros, né? Mesmo morando aqui em Minas, e quando a gente fala de Minas Gerais, né, você pode ter percebido que Minas teve uma grande quantidade de votos relacionados
adversário político do presidente, o que é lamentável, mas também é compreensível. Por quê? Porque muitas pessoas, a informação correta não chega a elas, né? Chega apenas factoides, apenas narrativas que tentam sujar, de certo modo, a figura do presidente Bolsonaro, né? Eu sei que ele não é perfeito, ninguém é perfeito, você não é perfeito, você sabe disso. Então, a partir do momento que você acaba transmutando esse sentimento de imperfeição na figura de alguém, seja no presidente, em ocasião, você está negando a sua própria essência, tá? Porque a nossa essência, ela precisa ser trabalhada, tá? Todos nós, seres humanos, precisamos nos lapidar, de certo modo, tá? E, mais uma vez, o presidente tem todos os seus defeitos, mas eu percebo nele, eu já analisei isso, ele é uma pessoa sincera, tá? E eu também sou sincero. Então, é isso que nos aproxima, pelo menos no meu ponto de vista, tá? Eu sou uma pessoa que falo o que eu penso, eu sou uma pessoa que eu gosto de ser objetivo, não gosto de ficar dando muitas voltas, né? Gosto de ir direto ao ponto. Por quê? Porque tempo é um fator que é escasso, né? Então, por que ficar perdendo tempo, né, trazendo, enfeitando a realidade? Por que não trazer realmente uma realidade do que acontece, né, daquilo que acontece em nossas vidas? E por muitas vezes a realidade ela não vai ser agradável, ela vai desagradar muita gente. E vale também lembrar de que a nossa cultura, a mentalidade brasileira, ela foi preparada ao longo dos anos, preparada no sentido das pessoas não terem um senso crítico sobre as suas próprias personalidades. Então a pessoa acaba distorcendo a realidade, acreditando que ela é uma pessoa santa, de que ela é uma pessoa nobre, sendo que nós precisamos o tempo todo trabalhar a nossa personalidade. Mais uma vez, nós precisamos nos lapidar, tá? Então esse tipo de pensamento, onde você realmente se vê como um pecador no final das contas, porque no final das contas todos nós somos pecadores, tá? E a partir do momento que você confessa, não no sentido de você depreciar a sua imagem, mas no sentido de você trazer um certo senso das proporções, de que você não é santo, mas que você tem a possibilidade de se tornar santo, e de que todas as pessoas agem dessa maneira, você acaba desenvolvendo uma percepção no sentido de olhar para alguém que está tentando falsear a realidade, né, trazendo uma narrativa, algo que realmente tenta agradar as pessoas naquele momento, mas que no longo prazo aquela narrativa não se sustentará. É isso que eu percebo no outro candidato, tá? É isso que eu vejo nele, nas suas falas. São falas vazias, são falas sem referentes na realidade, são falas que apenas querem agradar as pessoas ali naquele momento, no presente, tá? E digamos, os pseudo-socialistas pensam e agem dessa maneira. Por quê? Porque o que interessa para eles é o poder, né? É a permissão do poder no presente para que no futuro seja realizado aquilo que eles estão prometendo. E não importa de que aquilo que eles estão prometendo seja realizado ou não. Por quê? Porque o que importa de fato é apenas o discurso. Então o discurso, de certo modo, traz o poder para eles, tá? E nós estamos num campo muito perigoso, onde nós estamos vendo aí a América Latina, né, como a Argentina, Venezuela, Nicarágua, sendo dominadas por regimes totalitários, né, regimes onde a população não tem direito a ter uma opinião contrária. Isso aí está acontecendo, não adianta negar, né? Então, esse seria uma das grandes razões para que você realmente votasse no presidente Bolsonaro. O outro ponto é de que o outro candidato ele não apresenta um plano de governo. Por quê? Porque, como eu falei, para que apresentar plano de governo agora? Primeiro você dá o poder para essa pessoa, aí depois ela vai ver o que vai fazer. É um cheque em branco, né? Eu já emprestei um cheque em branco para parentes. Posso dizer para você que eu tive diversos problemas,
Demorou anos para poder resolver isso. Por quê? Porque um cheque em branco, ele não tem valor. Então, se a pessoa quiser colocar um valor ali altíssimo, em que ela seja incapaz de pagar aquele valor, não tem problema. Por quê? Porque quem vai pagar a conta não vai ser a pessoa, e sim as pessoas que permitiram essa pessoa, tá, sacar, né, descontar esse cheque. Você já parou para pensar nisso? Agora, por outro lado, quando você vê o presidente Bolsonaro já com o seu plano de governo em andamento, já dizendo o que vai fazer, os seus ministros, né, Paulo Guedes na economia, eu assisti praticamente todas as entrevistas que ele cedeu ultimamente no Pânico, em podcasts, né? E eu pude perceber que ali existe um homem que realmente sabe do que está falando. Por quê? E a primeira razão, né, uma das razões para a gente poder dar crédito ao Paulo Guedes é de que ele não precisa de poder. Ele já é realizado financeiramente, ele já é resolvido financeiramente, tá? Então, uma pessoa nessa posição, pelo menos até agora, tá? Eu estou falando tudo isso do que eu estou vendo no presente. O que vai acontecer depois a gente não sabe, mas nós podemos usar a nossa inteligência e usar o passado como referência para poder projetar o futuro, né? E aí a gente projetando o futuro, a gente pode perceber que se for mantida as medidas econômicas que estão presentes aí, com certeza nós teremos aí um futuro próspero, ou pelo menos a possibilidade de um futuro próspero, liberal, conservador, de direita, e não estatizante, onde o Estado cresce cada vez mais. É óbvio que existem pessoas que precisam sim de uma assistência social. Existem pessoas que estão num nível de pobreza, né, muito profundo. Essas pessoas serão suportadas, assim como estão sendo no presente. Tá? Então está tudo normal, está tudo correndo conforme o que foi planejado. É óbvio que também a gente não pode deixar de lado a questão da pandemia que afetou diversas nações, diversas economias que hoje estão sofrendo a consequência do fica em casa. E a economia a gente vê depois. Lembra disso? Então, existem países, nações que sim estão com juros altíssimos, diferente do Brasil, que mostra, né, que se mostra uma retração dos juros. A Bolsa de Valores, há uma semana, depois da efetivação do segundo turno, ela reagiu positivamente. Ela teve ali mais de 5% de valorização. Por quê? Porque o mercado percebeu de que o Senado é um Senado direitista, conservador, liberal, que de certo modo há grandes chances de se manter essa economia liberal e assim o país continuar crescendo. Tá? Então o mercado reagiu sobre isso. Embora eu pessoalmente não acredito muito no mercado, porque o mercado pode fazer qualquer coisa. Tá? Aqui eu posso até colocar como se diz, né? Uma crítica sobre isso, mas é assim que as coisas funcionam. Eu tenho meu plano pessoal de economia, de investimentos, tá? Então, independente do mercado, isso não vai afetar os meus planos. Mas, quando nós olhamos para o cenário global, né? O cenário, pelo menos nacional, nós podemos perceber que sim, o Brasil tem grandes chances de poder ter uma economia em ascensão a partir desse ponto. Mas para isso, nós precisamos manter a política econômica. E se a gente mudar de governo nesse exato momento, de novo, a gente não sabe quem será o ministro da economia. A gente não sabe quais serão os ministros a ocuparem o que hoje é ocupado por pessoas extremamente técnicas, capazes de gerir seus ministérios. O outro candidato não diz quem é. Imagina só, que loucura.
Então, eu quero fazer esse apelo a você, você que está indeciso, você que já votou no primeiro turno no seu candidato, as chances são de que você votará nesse mesmo candidato. Mas aqueles que estão indecisos, aqueles que estão em cima do muro, são vocês que decidirão o futuro dessa nação. Então, por que não você decidir aí da melhor maneira possível, você ter uma atitude nobre e assim eleger aquela pessoa que será capaz de dirigir o país, ou pelo menos que está mostrando as maiores chances de realmente dirigir essa nação, né? De gerenciar essa nação, presidir essa nação. De novo, tivemos pandemia, tivemos diversos problemas, tivemos guerra. A guerra está em andamento. Mesmo assim, nós estamos conseguindo dar a volta por cima. Então, para que mudar agora? Toda mudança, ela gera um certo problema. Esse problema pode ser positivo ou negativo. Então, como conservador que eu sou, eu prefiro continuar com, entre aspas, muitas aspas, o problema que nós já temos em mãos. Porque esse problema, ele pode ser resolvido, né? O agente pode ouvir as pessoas e assim conseguir trazer soluções no sentido democrático. Embora o outro lado diz que ele é antidemocrático, sendo que todas as suas ações, até nesse presente momento, se mostraram democráticas. O que é democracia? É a vontade popular, é a vontade da maioria. Qualquer coisa fora disso é apenas narrativa, é apenas blá blá blá, é apenas símbolo, sem sentido referente. E é isso que a maioria das pessoas que querem tirar o nosso presidente fazem. Eles trazem apenas símbolo esvaziado, com um significado que não se adequa à realidade. Então pense bem, porque o futuro do Brasil está realmente nas suas mãos, nas nossas mãos. Eu votarei 22 novamente. E você? Deixe aqui embaixo seu comentário. Forte abraço, nos vemos no próximo vídeo.